Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente está aqui com a listinha que basicamente só tem nome gigante, que sozinhos ou até mesmo em outras parcerias são sinônimos de sucesso, mas quando se juntaram não rendeu o que muita gente achou que poderia. Em alguns casos a colaboração não foi muito bem aproveitada ou dada a devida importância pelos próprios artistas, em algumas aconteceu de rolar de forma despretensiosa, e algumas simplesmente não atraíram a atenção do público como se esperava. Os casos são os mais diversos, mas o fato é que, seja por um ou por outro, aqui a gente tem alguns exemplos de que até mesmo o encontro de A-lists pode passar despercebido, dependendo do momento em que ele aconteça. A playlist com todas as músicas que forem citadas aqui vai estar no comentário fixado desse vídeo para quem só quiser escutar mesmo. E aproveitando, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito para dar aquela forcinha, beleza? Na semana passada, viralizou no Twitter uma publicação falando que o mundo inteiro havia dormido na parceria do Drake com a Beyoncé, ou melhor, da Beyoncé com o Drake. Mais de 50 mil pessoas deram retweet nessa publicação, mais de 160 mil favoritaram, e nas respostas a maioria parecia nem saber em que momento isso havia acontecido. Baseado nisso, vamos começar aqui por ela. Em 2013, o Drake já vinha de uma coleção de hits que, entre outros, a gente pode destacar Start From The Bottom, Hold On We're Going Home e Take Care. Essa última em parceria com Rihanna. Um dos primeiros a dar a dica que Beyoncé estava preparando algo que logo em breve a gente ia ficar sabendo, em setembro de 2013, Drake contou em entrevista que havia gravado com a Queen Bee a faixa Mine e que gravar com ela era algo que ele sempre esperou que acontecesse. Pelas contas, vocês já devem saber que a música foi lançada no auto-intitulado álbum que a Beyoncé lançou ali no finalzinho de 2013, o apoteótico álbum visual e surpresa. E assim como todas as outras músicas do disco, ela também teve ali um baita clipe, baita produção e tudo mais. Mas bom, o que temos aqui? Se a gente for considerar a versão deluxe do disco, o Beyoncé teve um total de 18 faixas, que entre elas se destacaram bastante Drunk Love, Partition, Flawless, XO, Pretty Hurts, Beyoncé, Jealous, até mesmo Grow Oma, mas não é de nenhuma surpresa que nem todas as faixas de um disco tenham igualmente o mesmo alcance e impacto. Principalmente quando todas elas são divulgadas ao mesmo tempo e cabe ao público escolher quais são as suas favoritas. Mine chegou a alcançar a posição 82 na Billboard na época em que ela foi lançada, mas em meio a um projeto tão grandioso quanto esse que a Beyoncé trouxe, ela acabou não se destacando tanto. Em qualquer outra situação, é bem difícil imaginar que um encontro de Drake e Beyoncé passaria tão despercebido assim pela maioria. Tipo, imagine isso sendo anunciado hoje. Drake e Beyoncé vão lançar uma música juntos. Ninguém ia nem precisar esperar que a música saísse. Só essa manchete já ia causar um buzz absurdo. E aproveitando que o assunto é Beyoncé, o que é sempre um ótimo tema, tava sentindo falta de falar dela por aqui. Logo em breve deve sair um outro. Não sei se todo mundo aí vai lembrar, mas ali entre as eras I Am Sasha Fierce e Future Sex Love Sounds, nesse caso a gente inverte, né, porque a do Justin veio primeiro, ela e Justin Timberlake lançaram uma collab em Until the End of Time. Acho que nem preciso falar que esse álbum do Justin foi um marco no pop. Sexy Back, My Love, What Goes Around Comes Around, hit foi o que não faltou, e o mesmo vale pro Sasha Fierce, né? Que logo de cara abriu com Single Ladies e If I Were a Boy, e a partir daí, só sucesso. Foi mais ou menos por essa época, entre o fim da divulgação do álbum do Justin e meses antes do início da nova era da Beyoncé, que os dois lançaram um remix de Until the End of Time, faixa que o Justin havia lançado de forma solo em seu segundo álbum de estúdio. Quando a música saiu, a crítica recebeu ela muito bem, os dois eram um dos principais nomes do pop naquela época, todo mundo apostava que seria um grande sucesso, principalmente pelos 3 singles antecessores do Justin terem sido o número 1. Mas a divulgação foi um pouco confusa e acabou atrapalhando um pouco o desempenho dela. Love Stone vendeu mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos, enquanto End of Time ficou na casa dos 500 mil. Mas como elas tiveram um lançamento associado, ou seja, como um single duplo, ambas constam na Billboard com um pique na 17ª posição. E aqui temos um ponto, no mínimo engraçado. Não sei se vocês já perceberam, mas a Beyoncé tem um pequeno histórico de não performar alguns feats que ela lança. A gente nunca teve uma performance de Telephone com a Gaga, nunca tivemos também uma de Beautiful Liar com a Shakira, e nesse mesmo caminho, também nunca tivemos uma live com Justin dessa parceria deles. Em 2008, os dois até se apresentaram juntos no Fashion Rocks, porém, nessa oportunidade, eles optaram por um cover de Ain't Nothing Like The Real Thing, deixando aí um gostinho de como seria a interação deles em Until the End of Time, já que nesse caso, nem clipe a gente teve. Mudando os personagens e pulando aí uns 10 anos, em 2017 a gente teve provavelmente os 3 maiores nomes do momento juntos em uma mesma música,
E apesar do histórico de número 1 de cada um deles, quando eles se juntaram, a música suou para pegar um top 20. Previamente, naquele mesmo ano, Ed Sheeran havia passado 12 semanas consecutivas em primeiro lugar na Billboard com Shape of You, Taylor Swift bateu vários recordes e também segurou o topo da parada americana por 3 semanas com Look What You Made Me Do, e nisso ainda tínhamos o rapper Future, que em fevereiro havia lançado 2 álbuns, sendo ambos número 1. Óbvio que só pelos nomes que ela envolve, Endgame certamente não foi uma música que passou aí despercebida pela maioria. Mas não é louco pensar que quando esses 3 gigantes se juntaram, numa época em que os 3 estavam bombando, a parceria não passou nem perto do que eles costumam conseguir com seus lançamentos solos? Endgame é uma das minhas músicas favoritas do Reputation e eu acho aquele clipe um bafo. Falar que foi um flop talvez seja um pouco de exagero, porque ainda assim um top 20 não é nada mal, mas fica aí pras teorias o que faltou pra música ter decolado um pouco mais. Em 2011, will.i.am reuniu um baita time para o primeiro single do seu 4º álbum solo de estúdio. No caso, o primeiro desde que o Black Eyed Peas havia se consagrado como uma das principais bandas do mercado, com hits como I Got a Feeling e Boom Boom Pow. Nesse disco, Will trouxe parcerias com Justin Bieber, 21, Miley Cyrus, o principal deles, o feat com a Britney Spears em Scream and Shout, mas a grande aposta dele foi na colaboração com Mick Jagger e Jennifer Lopez na faixa The Hardest Ever. O marketing de lançamento foi muito bem pensado, visto que a música teve lançamento direto no American Music Awards. Eu não encontrei o orçamento que ele gastou para esse clipe, mas só pelas cenas já dá para ter uma noção de que não foi uma produção barata. will.i.am, o líder do Rolling Stones, Jennifer Lopez, super fresh ali após ter emplacado hits como On The Floor e Dance Again, tinha tudo para dar certo. Mas, pelo visto, um mero top 40 na Billboard não parece ter atendido às expectativas, visto que a música acabou sendo excluída do álbum. A parceria com a Eva Simons em This Is Love acabou se tornando o carro-chefe do Will Power, que apesar de também não ter ido muito bem no mercado americano, acabou alcançando o primeiro lugar no Reino Unido, até que veio o lançamento de Scream and Shout, alavancando de vez a divulgação do disco. Só esse single já pagou a era toda. E, aliás, já já a gente vai ter a Britney por aqui novamente, mas outro que envolve indiretamente o Will e que a gente pode destacar por aqui foi o recente lançamento do Black Eyed Peas com a Anitta em Explosion, mas nesse caso a gente precisa considerar o contexto. Diferente da parceria com o Mick Jagger e a J.Lo, desde o princípio esse foi anunciado pela banda como um presente ao público brasileiro, não passou nem perto de ter o mesmo investimento, mas dado aos nomes envolvidos, já seria o suficiente para causar um pequeno boom, pelo menos aqui no país. Anitta é a artista mais popular do Brasil atualmente, o Brasil é um dos principais mercados do Black Eyed Peas, só o nome deles juntos já venderia muito bem algo por aqui, mas no fim das contas acabou sendo algo que só foi comentado na semana que saiu mesmo. A forma como a música foi divulgada deixou bem claro que eles não esperavam que Explosion fosse um super hit, e de fato realmente não foi, né? A importância que tanto a Anitta quanto o Black Eyed Peas deram à música foi tão pouca que na mesma semana ambos já estavam divulgando outros lançamentos. Enquanto a Anitta engatou logo na sequência o feat com o Vitão em Complicado, o Black Eyed Peas já tinha na manga a parceria com J Balvin em Ritmo. Duas músicas aí que acabaram agradando bem mais o pessoal e fazendo bem mais sucesso que Explosion. Outra parceria que também juntou muita gente grande, mas que acabou não tendo muita visibilidade por ter sido lançada apenas em uma mixtape, rolou em 2015 quando Rihanna e Kelly Rowland se juntaram a Chris Brown e Wiz Khalifa em Counterfeit. Chris Brown e Rihanna já haviam colaborado em outras ocasiões, mas esse combo de nomes é o que deixa o rolê ainda mais interessante, pois quem imaginaria que a primeira Destiny's Child com quem a Rihanna gravaria algo seria a Kelly. Trazendo nada menos que 34 faixas, no finalzinho de 2015, Chris Brown lançou em seu site oficial a mixtape Before the Party como aquecimento para o seu 6º álbum de estúdio. E abrindo o projeto, a gente teve aí esse super encontro dele com Rihanna, Kelly e Wiz Khalifa. Agora imagina o quão grande isso não poderia ter sido caso fosse um single oficial e com um clipe. A mixtape não está disponível nas plataformas de streaming, mas vocês podem encontrar todas as músicas facilmente aqui no YouTube mesmo. Madonna e Prince, ao lado do Michael Jackson, eram os pilares da música pop ali nos anos 80, os que mais inspiraram outros artistas e que redefiniram o que poderia ser o pop a partir dali, mas quando os dois se encontrarem em uma mesma música, não foi nada tão revolucionário assim. Curiosamente, o feat de Madonna e Prince em Love Song foi lançado justamente no álbum Like a Prayer, uma das principais obras-primas da Madonna. A amizade entre Madonna e Prince teve aí os seus altos e baixos ao longo dos anos. Reza a lenda que eles até tiveram um rápido relacionamento ali pelos anos 80,
E eis que durante esse período em que eles ainda se davam bem, surgiu Love Song, uma música escrita pelos dois em meio à agenda super corrida que eles tinham. Love Song é uma música amada e odiada quase que na mesma proporção pelos fãs. Acho que as farpas entre eles influenciou bastante aí na opinião das pessoas, mas aqui a gente inclui ela mais pelo fato do tratamento que ela ter ganhado ter sido quase que de uma faixa lá do B. Mais da metade das faixas do Like a Prayer foram lançadas como músicas de trabalho, 11 de 6 no caso, 11 de 6, 6 de 11 no caso, e Love Song, no meio do auge da carreira deles, acabou se tornando uma música restrita apenas a quem comprou o disco. Como todo mundo aí já sabe, Nicki Minaj tem uma lista bem longa de feats, e com isso alguns vão fazer muito sucesso e outros nem tanto assim. É normal quando você tem um volume muito grande de lançamentos. Um que especificamente eu por muito tempo esperei que acontecesse por achar que a vibe deles combinava muito, era o dela com Major Lazer, que só veio acontecer em 2017, e pra minha surpresa não foi aquele smash que eu imaginava que seria. Pra quem não lembra, naquela época o Major Lazer vinha de uma sequência de hits com Lean On, Line It Up e Cold Water, essa última com Justin Bieber. A Nicki então dispensa comentários, pois vai e vem, ela tá sempre com um hit aí nas paradas, mas quando eles se juntaram, o pessoal não deu muita atenção. Run Up conta ainda com a participação do canadense Party Next Door, e apesar de eu gostar muito dela, a música foi lançada ali na época em que o Tropical House estava começando a perder força pro trap, e o que poderia muito bem ter sido um super hit em 2015, acabou parando apenas no top 70 da Billboard. E uma que não poderia ficar de fora dessa lista, a gente tem aqui agora Britney Spears e Iggy Azalea com Pretty Girls. Recentemente saiu aqui no canal um vídeo sobre parcerias que terminaram em tretas, e por acaso eu esqueci que essas duas supostamente trocaram shades no Twitter após a música ter sido considerada um flop. Tudo começou quando a Iggy respondeu um fã falando que era difícil fazer uma música subir nos charts sem uma agenda de divulgação, tirando dela da reta, afirmando que ela só fez apenas uma participação na música. Vale lembrar que a Iggy que idealizou todo o projeto da música, já chegou com ela pronta para Britney e até assinou a direção do clipe, algo que ela faz muito bem, aliás. Na mesma semana, Britney despretensiosamente soltou o seguinte tweet: "Mal posso esperar para voltar a Vegas, muito agradecida por ter shows até o final do ano." Muita gente interpretou isso como uma alfinetada na Iggy, pois na mesma época ela precisou cancelar uma turnê americana que ela tinha agendada, supostamente por pouca procura de ingressos. Mas enfim, horas depois Iggy rebateu com outro tweet falando: "Amigos de verdade possuem opiniões verdadeiras. É possível e saudável ter pensamentos diferentes sem precisar ser escrota, vamos colocar assim." Mesmo que todos esses tweets tenham sido apenas coincidência, só pela primeira resposta da Iggy já deu pra perceber que a música não rendeu o que elas esperavam. Pra quem não sabe, Pretty Girls era uma música que a princípio seria lançada pelo Little Mix, e a última pá de terra foi jogada por elas, que falaram numa entrevista que descartaram a música porque ela não era boa o suficiente pro repertório delas. Apesar de muitos fãs gostarem de Pretty Girls, essa foi uma das poucas vezes que eu vi um fandom concordando com o shade pra fave deles, pois os fãs da Britney já estavam tão chateados com a Iggy que naquela altura eles já estavam concordando com o Little Mix. Esses foram 9 casos de parcerias que por diferentes formas acabaram não rendendo o esperado, e uma possível 10ª eu vou deixar pra vocês aqui agora. Don't Call Me Angel, da Ariana, Miley e Lana. Atendeu às expectativas, ou vocês acham que poderia ser uma outra coisa, ou talvez até maior do que foi? Falem aí nos comentários. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!